Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre Banco do Brasil e perspectivas para o balanço do primeiro trimestre de 2026. Pessoal, a temporada de balanço dos grandes bancos estão chegando a todo vapor e o próximo bancão dessa lista a reportar os seus resultados do primeiro trimestre é o Banco do Brasil. Vamos tratar sobre as perspectivas de lucro líquido para este ano, se a ação do Banco do Brasil segue barata, até porque a gente já enfrenta uma queda significativa nas ações, pegando aqui de uma lupa, né, de um ano para cá. Perceba que a ação saiu dos seus R$ 29,00 para aproximadamente R$ 21,90, o que traz aí uma queda de quase 25% na cotação. É claro, pessoal, que o Banco do Brasil já enfrentou quedas ainda maiores. Exemplo aqui no ano de 2025, a ação caiu 34%. Pandemia, a ação do Banco do Brasil desabou também na mesma proporção, 40% de queda. Então, quando surgem essas grandes volatilidades, o investidor pode sim se aproveitar para comprar o banco em bom preço. E será que colocando com a expectativa de recuperação do lucro ele estaria barato? Para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo de Banco do Brasil que no longo prazo a ação poderia facilmente dobrar de preço, fora que ainda você teria uma perspectiva excelente de bons recebimentos de dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil hoje é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que 39,34% da carteira está alocado nas ações do Banco do Brasil. O banco já chegou a representar muito mais do meu portfólio, tá? Chegou a representar aí mais ou menos uns 70% de posição total. Mas conforme eu fui realizando outros aportes, né, diversificando em outras ações, o banco acabou reduzindo a sua exposição, fora que a ação está em queda. Então isso já naturalmente reduz a exposição do Banco do Brasil na carteira. Mas perceba que ele está dominante. Ele tem que ficar de olho aqui, né, brincadeiras à parte, no Itaú, pessoal. Porque logo logo, se o Itaú continuar aí crescendo, valorizando na cotação, pagando dividendos, eu continuar aportando aqui, o Itaú poderia até mesmo se equiparar com o Banco do Brasil, ou até mesmo ultrapassar, né? Quem sabe, se o preço ficar aí barato, o Itaú poderia sim ultrapassá-lo ou a ação acabar valorizando. Estou fazendo aí bons investimentos no banco e acredito tanto nos dois, tanto o Banco do Brasil e Itaú para longo prazo, ambos representam as minhas maiores posições da carteira do canal. Banco do Brasil quase 40% e Itaú quase 30% da carteira de ações aqui do canal. Tratando-se diretamente do Banco do Brasil, pessoal, a gente tem que fazer aqui tecnicamente um check-up, né? Recapitular a história do Banco do Brasil, que tem feito as ações caírem bastante. A gente sabe que o banco está enfrentando uma crise generalizada no agronegócio, tanto que para o ano de 2026 o banco projeta uma recuperação bem gradual do seu lucro e projetando com o ano de 2024, o Banco do Brasil teve uma queda significativa no seu resultado, caindo ali, né, dos seus 37 bilhões para mais ou menos 20 bilhões de lucro, uma queda de mais de 40% em apenas um ano. Isso aqui, pessoal, não acredito que seja algo estrutural, ou seja, né, de que o banco não vai conseguir reverter. Isso aqui foi uma questão pontual, com o aumento da inadimplência no agro. Tecnicamente, né, esse aumento na inadimplência fez com que o Banco do Brasil tivesse que provisionar valores extremamente elevados. Tanto que o banco, quando você pega aqui, ó, no quesito de receita líquida, ele continua crescendo a sua receita a uma taxa aí bem interessante, né? E cresceu a receita comparando com o ano de 2025. Então a gente percebe que o banco está passando agora acaba sendo totalmente reversível. Basta o banco equilibrar essa inadimplência que o lucro com certeza vai se recuperando gradativamente. Tá bom, Pablo, eu já sei que o banco é pontual, já sei que foi uma boa empresa. Você pega aqui, ó, por exemplo, o Banco do Brasil
desde o Plano Real, o banco gerou muito valor para o acionista. Ninguém fala aqui para vocês, mas a ação do Banco do Brasil lá nos anos 2000 custava 22 centavos. E para não ficar injusto com o Banco do Brasil ou qualquer outra ação que a gente acaba fazendo aqui uma análise para longo prazo, a gente vai pegar do cenário atual e também em relação ao seu topo histórico. O Banco do Brasil, com o seu topo histórico, que foi de R$ 29,90 a ação, se valorizou, colocando aqui em 22 centavos, aproximadamente 13.500%. Se você coloca isso numa lupa de 26 anos, uma alta de 13.000, né, e 500% na cotação, fez o Banco do Brasil dar quase 21% ao ano na média. Isso só com valorização. Só que o banco pagou um provento médio no longo prazo de 9% ao ano. Então, na realidade, você teve um retorno embutido total de 30% ao ano na média. Tecnicamente, quem investiu aí 100 mil nas ações do Banco do Brasil desde o Plano Real, desde os anos 2000, conseguiu multiplicar esse capital, pegando em relação ao topo histórico, 26 anos, sem você fazer nenhum aporte, tá? Você teria 91,7 milhões de reais. Então perceba que ele gerou sim uma multiplicação bem acima da média. Então assim, pessoal, agora, com relação à cotação atual, o retorno foi um pouco mais baixo. A ação acabou se valorizando ali seus 9.400%, porque caiu, né? Não teve jeito, a ação acabou caindo. Mesmo assim, ainda foi um bom retorno, né? Esse investidor que já tem a ação do Banco do Brasil há muito tempo, já está com 28 a 27% ao ano no banco, que acaba também sendo muito bom. Então esse patrimônio teria caído aí para uma faixa, colocando aqui, ó, 27% ao ano, para técnica, vamos colocar 28, né? Não foi ali 27. Teria caído para uns 61 milhões. Até porque você teria, supondo que você teria 100% da sua carteira no Banco do Brasil. Na maioria das vezes, os investidores não são assim, né? A gente não tem 100% da carteira em apenas uma empresa, mas se você tiver, saiba que tanto você pode ter um mega retorno, como também um baque, né, tecnicamente no seu patrimônio e no dividendo, porque ter uma empresa só, você fica vinculado, consequentemente, com todo o sucesso ou fracasso dessa empresa em determinados momentos. Mas agora, Pablo, vamos trabalhar no preço. Será que o Banco do Brasil hoje está barato? Bom, as perspectivas para o primeiro trimestre de 2025, qual que poderiam ser? Até porque, pegando a projeção do ano, né, o banco pretende lucrar de 22 a 26 bilhões. Se a gente colocar o PL do Banco do Brasil no pior cenário para este ano, há casas de análise que trabalham com lucro na casa de 20 bilhões, mas eu vou seguir o guidance do banco, tá? Até porque as casas de análise tendem a errar bastante nas suas projeções. Ou eles ficam otimistas demais ou pessimistas demais. Eu vou acreditar no que o Banco do Brasil está passando aqui pra gente. Então, 126 bi, né? Dividido aqui, ó, por 22 bilhões, hoje o banco estaria por um PL de 5,7, o que acaba sendo muito barato, porque o Banco do Brasil é cotado na média por um PL de 10. Então você já teria um bom potencial de alta se o Banco do Brasil acabasse se valorizando para o seu PL médio em mercados mais eufóricos. O banco poderia se apreciar 74% na cotação. Outro indicador que mostra que o Banco do Brasil está descontado é o próprio preço sobre valor patrimonial, que está em 0,67, a média do banco fica em uma vez. Eu vi aqui um seguidor falando que a média fica menos de uma, só que aqui está distorcido, pessoal. Na verdade, a média de Banco do Brasil fica em uma vez. É porque tem valores que acabaram distorcendo essa média. Mesmo o banco sendo estatal, ele negocia muito próximo de uma vez. Então, uma vez dividido aqui por 0,67, você já tem um potencial de alta de 49% nas ações, o que traz um potencial bem interessante. Fora que em mercados mais eufóricos, o banco chega a custar mais ou menos ali 1,5 vezes o seu valor patrimonial. Ele tende a ser cotado com um prêmio acima do valor patrimonial. Então, colocando aqui esse PVP atual, você teria um potencial de alta de 134% na cotação do Banco do Brasil. E a perspectiva para o primeiro trimestre de 2025 será determinante para o desempenho das ações, pelo menos no curto prazo, porque se o balanço do primeiro tri vier abaixo do que o esperado, ou em linha com o que o mercado espera, de 13... Porque o mercado está muito pessimista, né, pessoal? O bom é isso. O mercado está projetando para Banco do Brasil um lucro de apenas 3,1 bilhões, tá? Ou seja, o mercado está extremamente pessimista. Se o banco vier com o balanço um pouquinho melhor do que isso já é motivo para as ações dispararem. Então, por exemplo, ó, imagina que o banco venha com um lucro, sei lá, de 4 bilhões para este trimestre, no próximo tri ele tem uma recuperação, depois lucra 6 bilhões de novo e depois no último trimestre lucram 7,5 bilhões. Ele poderia atingir esse guidance, né?
de 23 bilhões para este ano. Então, se o lucro vier em 4 bilhões, o mercado já vai vir pelo menos aí, ó, bem acima das expectativas, vai vir 14% acima das expectativas do mercado. Então, isso já poderia gerar uma alta nas ações do Banco do Brasil, né? Eu acredito, vou dar meu chute, tá? Pelo primeiro trimestre, de acordo pela sazonalidade que tem do vencimento da carteira de crédito, pelo que eu enxergo do Banco do Brasil, se a gente observar o mesmo parâmetro do que aconteceu no ano de 2025, claro que isso aqui, pessoal, é um puro chute, tá? Eu posso estar totalmente errado, o balanço pode vir totalmente diferente, só que se a gente obedecer com o que aconteceu no Banco do Brasil aqui, ó, pegando a central de resultados, a gente observa que para o primeiro trimestre, você pode vir direto aqui, ó, na análise da teleconferência, para o primeiro trimestre de 2025, o Banco do Brasil deu um lucro alto, na faixa de 7,4 bilhões. A própria teleconferência passou isso aqui pra gente, ó. Então, quais são os resultados melhores do Banco do Brasil? Geralmente são no primeiro a quarto trimestre. Por que, Pablo, que isso acontece? Por conta da sazonalidade da carteira de crédito do Banco do Brasil. Vencimentos importantes, provisionalmente, tendem a acontecer mais para o segundo a terceiro tri, que são os resultados mais fracos do Banco do Brasil. E perceba que isso se repete muito até nos mesmos anos anteriores, ó. 2024, os lucros mais fortes foram no primeiro e quarto tri. 2023 também, ó, lucro forte no quarto tri, lucro mais ou menos aqui, ó, no segundo e terceiro e lucro mais forte, né, no primeiro. Então perceba, ó, 2025 a mesma coisa, lucro forte aqui e fraco nesses dois. E como a própria os próprios executivos do Banco do Brasil disseram que a recuperação será em W, em alta, depois cai, depois sobe de novo, muito provável que para o primeiro tri a gente terá um resultado mais ou menos, para o segundo e terceiro tri ruins, né, e para o quarto tri a gente já tem uma recuperação mais expressiva projetado para o ano de 2027. Por isso que eu acho que ele tem sim muito potencial de cumprir com esse guidance, né? Na faixa de 22 a 26 bilhões para este ano. Mesmo que você seja pessimista, trabalhando com 20 bilhões, você ainda poderia, o banco poderia estar barato, poderia estar ainda em 6 vezes o seu PL. Então olha só que o mercado já está embutindo bastante pânico nas ações do Banco do Brasil, né? Tá projetando o pior cenário de todos. E com PVP tão barato, geralmente aqui, ó, para você que for comigo até o final do vídeo, geralmente quem pega Banco do Brasil em mercado de baixa como agora, por um PVP barato, por uma ação muito descontada, muito judiada, você consegue rentabilidades bem altas. Olha o que aconteceu aqui em 2004, ó, o banco se valorizou 1.500% na cotação. Quem pegou em 2016, que foi uma crise muito parecida com o que a gente está enfrentando atualmente, só impactando o Banco do Brasil em particular, se valorizou 300%. E agora o mesmo cenário está acontecendo. Então perceba aí, né, que basta, Selic já caindo já vai aliviar, agro melhorando. Fora que o Banco do Brasil também está entrando, pessoal, no segmento de alta renda, né? Que segmento é esse, Pablo? O segmento de alta renda, pessoal, é o mesmo segmento do Itaú, tá? Só para vocês terem uma ideia, o mercado tá projetando aqui uma queda de lucros, mas se você pega aqui, ó, BBAS3 alta renda, o mesmo segmento que o Banco Itaú tem participação, que é um segmento de muita qualidade, não tem alta inadimplência, o Banco do Brasil está entrando fortemente nesse segmento. Então essa recuperação que o banco está prevendo para o ano de 2026 pode ser apoiada não pelo vértice do agronegócio, mas sim, tá, por um novo ciclo de crescimento na parte de consignado e PJ, grandes empresas, a parte corporate como um todo. O banco não está visando aumentar no agro, o agro está pressionado. Pode ser que demore mais 2 a 3 anos para o Banco do Brasil recuperar no agronegócio. Porém, o banco não depende só do agro, tá? De fato, 30% da sua carteira de crédito é voltada ao agro. Porém, ele tem PJ, ele tem pessoa física, ele tem diversificação em outros segmentos. Então, o banco pode estar sofrendo aqui, mas ele pode ampliar suas fatias em outros segmentos, fazendo com que essa recuperação da rentabilidade seja mais explícita, né? Principalmente na parte de alta renda. E olha o que o banco tem feito. O Banco do Brasil se destaca ao inaugurar a sua sala VIP para os endinheirados no terminal do aeroporto de Guarulhos. O terminal de aeroporto de Guarulhos, pessoal, sabe quanto que passa de pessoas ali? Transitam 47 milhões de pessoas por ano. Então imagina só quanto que o Banco do Brasil poderia arrecadar somente aí, né, distribuindo seus produtos e serviços para os endinheirados. Porque o rico, dane-se se a Selic tá alta ou tá em baixa, ele vai continuar tendo dinheiro para contratar empréstimos e o banco pode oferecer até juros mais competitivos, né? Porque o rico, ele garante que vai pagar. Ele consegue juro mais baixo e o banco acaba ganhando aí com alto volume. Então, por consequência, eu acho que o Banco do Brasil vai se beneficiar e vai se recuperar
olhando por essa perspectiva. E se você compra o banco em estresse como tá agora, nada é recomendação, espero que vocês entendam isso, tá? Olha o PVP do Banco do Brasil, tá parecido com o da crise dos caminhoneiros, pandemia, crise de 2016, crise de 2008 e ano de 2004, tá? Então perceba que toda vez que o banco passou por dificuldades, lembrando que o Banco do Brasil é cíclico, né? Ele depende de Selic, depende de agro, ele é cíclico, ele é um banco mais cíclico do que os demais por conta do agronegócio. E olha só o que acontece aqui, ó, com o banco em momentos aqui de muito tempo, ó, 15 anos. O lucro é uma montanha russa, uma hora despenca, depois sobe com força, depois despenca. O foco é você comprar quando tudo está dando errado. Aí você pode acumular bastante, nada é recomendação, mas assim, olhando para minha estratégia, eu acumularia bastante Banco do Brasil em baixa, porque aí quando houver uma recuperação, você já garantiu num bom preço e pode usufruir de toda a recuperação que acontecer no Banco do Brasil. Fora que ainda os bons proventos podem retomar, porque no curto prazo, o provento pode até ter baixo, né? De 4 a 5% ao ano. Mas se você trabalha na recuperação, a gestão vai consequentemente aumentar o payout. Mesmo que a gestão não aumente o payout, o banco voltando a lucrar ali seus 37 a 32 bilhões, se você considera hoje, né, um PL para Banco do Brasil ali, ó, na faixa de 3,8 vezes, que já está bem barato, você teria, tá, um yield, mesmo com 30% de payout, na faixa de 7,8% ao ano. Perceba que não é um yield ruim, mas a tendência é que quando o lucro voltar, o banco aumente esse payout, voltando para uns 40%. Aí sim o provento pode voltar para uns 10 a 11% ao ano, com bastante consistência. Fora também todo o ganho de capital que a ação pode te oferecer. Então olho para isso em Banco do Brasil, olho tanto para o potencial de valorização da empresa, como também para bons dividendos. E para finalizar esse vídeo, olha aqui, ó, pegando o preço justo do Graham, Banco do Brasil teria um potencial de valorização, mesmo desconsiderando a recuperação, de até uns R$54, dividido por este preço de 21, você tem um potencial de alta de 159% na cotação. Então olha só o upside nas ações. Fora que o retorno embutido na ação hoje é alto, porque 1 menos payout vezes um ROI de 15%, perceba um ROI bem conservador, o banco poderia te trazer 10,5% ao ano em crescimento de lucro. Se você coloca isso somado a proventos, supondo que ele volte para uma média de 8 a 8% ao ano no longo prazo, e você coloca uma taxa de reaplicação sem re-rating, a ação poderia te trazer 22% ao ano. Imagina com valorização inclusa, pode chegar em 30% ao ano. Por quanto tempo, Pablo? Não dá para saber. Mas assim, obedecendo o histórico do Banco do Brasil, ele consegue girar com tranquilidade acima de 25% ou 26% ao ano. Desde que você pegue em ciclos de baixa, tá? Se você pegar no mercado de alta, você vai conseguir um retorno medíocre de 15 a 14, 17, que já é bom. Mas se você pega no mercado mais depreciado, muito provavelmente você vai conseguir mais de 20% ao ano. O meu exemplo é claro, por exemplo aqui, ó, todo mundo acha que eu tô perdendo dinheiro aqui com o Banco do Brasil, né? Pode perceber aqui, nossa, Pablo, você tá perdendo 10 mil reais. Pessoal, não tô, tá? Porque quando eu pego aqui, ó, eu já tenho ações do Banco do Brasil há mais de 4 anos, ou seja, eu comecei a comprar o banco em 2022. Então, tanto que eu já recebi de dividendos aqui dessa posição, olha o quanto que ele tem me gerado de rentabilidade. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui pra vocês, tá? O banco me gerou 106%, isso só em rentabilidade. Se eu coloco 106% em 4 anos, que foi desde quando eu comecei a comprar o Banco do Brasil, o Banco do Brasil em baixa, ele já tá me gerando aqui, ó, 4 anos no tempo, o banco tá me gerando quase 20% ao ano na média. Agora imagina se o banco se recuperar, voltar a ter uma alta, pagar maiores proventos, a rentabilidade pode dobrar, pode ir para 200%. Imagina conseguir 200%, tá? Em 5 anos. Vamos supor que daqui a um ano o Banco do Brasil se recupere e a ação se valorize. Isso vai dar 25% ao ano na média. Então, olha só, dá para chegar até em 27, tá? Até em 30. Se a gente engatar aqui um bull market forte, dá para chegar em 30, pra vocês terem ideia. Então, por isso que eu falo, olhar para o longo prazo acaba sendo muito importante. Até brinquei aqui na thumb com vocês, né? Não sejam burros, porque quando eu falo burros, pessoal, não é xingando vocês diretamente. Na verdade, é o óbvio. Você tem que seguir o óbvio pro longo prazo, que é comprar boas ações a bons preços que pagam bons dividendos e empresas que já se provaram no tempo. O Banco do Brasil já se provou no tempo. Mesmo com toda a dificuldade, o banco está de pé. E o mais importante, não só está de pé, ele está gerando valor para o acionista. A prova é clara, já passou por estresse? Já, mas sempre gerou valor para o acionista. Então a gente tem que acreditar na tese da empresa e equilibrar no preço. O que a gente não pode fazer é pagar caro demais, né? Pagar caro demais por qualquer ação, isso acaba sendo a ruína. Mesmo as melhores das empresas
da Bolsa. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva para 2026 e diante. Eu acho que para a pessoa que está visando aí 3 anos ou mais, pode ser uma boa, tecnicamente um bom investimento, né? Tanto de valorização como também de bons proventos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!